Anvisa aprovou uma injeção semestral que previne a infecção por HIV para uso no Brasil. Só que tem uma pegadinha, hein? O medicamento é caro, muito caro. E agora? Será que vai chegar no SUS? Vamos saber sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, este é o corte para a gente celebrar a ciência, especialmente a ciência brasileira, né? Vamos lá, a gente tá falando aí do lenacapavir, o nome do medicamento, que é um inibidor de formação de capsídeo. Que diabos é isso? Pensa lá, o vírus, ele injeta o material genético dele dentro das nossas células, acaba sequestrando as nossas células para fazer a produção de novos vírus. E que daí vão sair, detonar essa célula e infectar outras, ok? O capsídeo é a parte de proteína que é do vírus, que é aquele envelopinho que tem em volta do material genético do vírus. E a casquinha, né, do vírus. E daí acaba que o lenacapavir, ele impede a formação desse capsídeo aí no vírus HIV. E com isso, acaba impedindo a proliferação desse vírus, né, Ana? Foi autorizado agora, em janeiro de 2026, pela Anvisa, o uso do lenacapavir no Brasil para fazer o PrEP. O que é PrEP? O PrEP é quando a pessoa toma o medicamento para HIV sem ter o HIV, antes da infecção, para prevenir o HIV. Então a pessoa não é soropositivo, não tem HIV, mas ela está em alguma situação que pode vir a se expor, seja porque tem um trabalhador sexual, seja porque tem um parceiro com HIV, qualquer que seja a razão, a pessoa já faz o tratamento antes para não pegar o HIV. Não é uma vacina, porque você está tomando medicamento, você não está tomando algo que estimula o seu sistema imune a aumentar suas defesas, né? A vacina é isso, você estimula o seu sistema imune a se defender da infecção. Não, aí você está tomando um medicamento mesmo. É um caso de um caso de tratamento precoce que realmente funciona ao contrário do da Covid, né? E foi aprovado pela Anvisa para adultos e adolescentes acima de 35 quilos. O negócio é que foi aprovado significa que agora o mercado privado pode começar a vender. Não significa que vai ser incluído no SUS, distribuído pelo SUS, porque para ser distribuído pelo SUS tem o CONITEC, que é um órgão técnico dentro do Ministério da Saúde, que tem que julgar se vai ser incluído dentro do rol do SUS ou não. E daí que vem o probleminha, Ana. Esse medicamento é bem caro. Vamos lá para CNN Brasil, onde ele tem um infectologista, Nossa, eu não anotei o nome dele, mas tem aqui. Rico Vasconcelos, o infectologista Rico Vasconcelos. Ele fala um pouquinho sobre esse problema que a gente tem aí. Vamos ouvir. Ou seja, no Sistema Único de Saúde, poderão utilizar esse medicamento. Mas uma pergunta que fica no ar, e é a mesma provocação que eu faço, e aí, a gente vai ter lenacapavir incorporado ao SUS? É uma pergunta que fica no ar, uma vez que esse é um medicamento que é sabidamente muito caro. Nos lugares em que ele já foi aprovado e que já estão tendo alguma implementação do seu uso, como, por exemplo, nos Estados Unidos, esse remédio é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Então, temos aí um dilema diante de nós. É um medicamento muito bom, muito potente na prevenção e no tratamento do HIV, muito cômodo, porque pode ser aplicado em injeções a cada 6 meses. No entanto, é um medicamento que é muito caro e que, dificilmente, por esse preço que ele está sendo oferecido nos outros países, o Ministério da Saúde vai conseguir incorporar. Então, agora é a hora da negociação, que não é nem técnica, nem científica, e sim comercial, para saber de que maneira essa revolução da prevenção do HIV poderá chegar ao Brasil.
Ele fala nem técnica nem científica, e sim comercial, eu adicionaria aí comercial e política. É comercial e política. Mas tá, a gente tá falando, então é um custo muito alto, mas quão alto é esse custo? Ana, eu fui atrás de tentar descobrir o preço desse Lenacapavir. Achei aqui esse aqui é um artigo gringo e tal, mas eles têm um valor citado aqui, que é aqui, ó, 42.050 dólares por ano. São Por duas, ano. são duas doses por ano, né? Uma dose a cada 6 meses. Então, a cada ano, 42.250 dólares. Na cotação de hoje, isso daria 227 mil reais Não, gente. por ano. É muito caro. É muito. Muito caro. Daí, Ana, a gente tem que lembrar que, ok, esse é o Lenacapavir, né? Que seria uma injeção a cada 6 meses. Não é a única forma de PrEP, né? PrEP, que é esse controle pré-exposição, existem outras formas de PrEP. Já tem no Brasil o cabotegravir, que também é uma injeção, só que daí é bimestral, a cada 2 meses, que é mais barato, não, tá aí na faixa dos 4 mil reais por injeção, uma a cada 2 meses, então saiam uns 2 mil reais por mês, ainda é caro. E tem o PrEP oral, né? Que daí não é injeção, você toma oral. Só que daí esse é todo dia. Então, a grande revolução que a gente teria com o Lenacapavir seria a questão que é muito mais fácil você conseguir a adesão do paciente uma injeção a cada 6 meses, em vez de uma coisa que você tem que tomar todo dia, que você pode esquecer, que, sabe, tem que fazer essa incorporação rotina. Quem é da área de saúde sabe que muitas vezes uma das maiores dificuldades com o tratamento é a adesão ao tratamento. E nesse caso a pessoa nem está tratando nada, ela nem tem a doença, ela só está prevenindo. Tomar um comprimido todo dia, se você consegue substituir isso por uma injeção a cada 6 meses, isso seria uma revolução no combate à AIDS. Mas com esse valor fica difícil, né? O cabotegravir ele já é um pouco melhor nesse sentido, que é bimestral, né? Mas ele também tem uma questão que o Lenacapavir ele é uma injeção subcutânea, então é aquela agulha de insulina, sabe? O cabotegravir ele é a injeção intramuscular, então é uma baita agulhão que tem que ser outra pessoa que vai te dar no glúteo, então já é uma coisa um pouco mais dolorido, sabe? Que é bastante líquido. Então, realmente o Lenacapavir seria muito bom. Agora, se você vai chegar no SUS com esse valor, é difícil de saber. Já existe essa discussão dentro do setor de saúde do nosso país, do nosso governo, né? Então, isso aqui é uma reportagem lá da próprio portal da Câmara dos Deputados do ano passado, de agosto de 2025, ou seja, o Lenacapavir ainda nem tinha sido aprovado, mas já estava sendo discutido, porque ele já tinha sido aprovado em junho do ano passado, em junho de 2025, pelo FDA, né, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Então, aqui, ó, a advogada da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Susana van der Ploeg, espero que seja assim que se pronuncie, desculpa se pronunciei errado, destacou que nos Estados Unidos o cabotegravir para uso em terapia pré-exposição custa 22 mil dólares por ano por pessoa. No Brasil, já registrado na Anvisa, o medicamento é vendido apenas em farmácias a 4 mil reais por dose. Ou seja, já é um valor muito inferior ao dos Estados Unidos, né? A aplicação é feita a cada 2 meses em combinação com 2 medicamentos orais. Para garantir o acesso ao SUS, Susana defendeu a quebra de patentes. O maior obstáculo é que a gente não tem científico nem tecnológico, é político. Garantir o acesso justo ao Lenacapavir depende de enfrentar os monopólios, usar flexibilidades legais e priorizar a saúde pública sobre os lucros. Seria lindo.
ver a Gilead, e sim, eu não estou brincando, a empresa que é dona do Lenacapavir, que chama Gilead, não estou zoando, Você tá brincando comigo. sério, a farmacêutica se chama Gilead. Inventar a Gilead, nesse momento, pode ser uma coisa um pouco... Sofia, teu áudio tá dando uma mastigada. Não sei se deu alguma coisa no. Tá ficando meio abafado, assim. Melhorou? Ah, melhorou, melhorou. Cabo Tá, a solto. empresa que faz o medicamento se chama Gilead. A partir daí a gente não conseguiu ouvir mais nada. Pode ser um pouco difícil enfrentar nesse momento, porque a gente está falando de uma empresa dos Estados Unidos e a gente está no momento em que o Trump está literalmente sequestrando presidentes que o desagradam. Então, eu acho um pouco difícil acreditar que o nosso governo vá comprar essa briga nessa conjuntura política. Então, a gente pode acabar tendo, por questões políticas e por questões de capitalismo, a gente acabar não tendo disponível no SUS um medicamento que poderia revolucionar o combate ao HIV. Sofia, desculpa se isso vai soar assim um pouco ingênuo, assim, mas não é foda a gente pensar nisso, que a gente consegue, como humanidade, inventar um remédio, né, que previne a contaminação pelo HIV, e a gente não consegue que as pessoas tenham acesso porque a gente não pode quebrar a patente porque o momento político não é adequado para isso? São duas coisas. Primeiro, que tem uma patente, né, para um remédio fundamental como esse, e a outra é que a gente não consegue quebrar porque o momento político não é adequado. Imagina o impacto que um remédio desse disponível no SUS, que aliás, né, é também inacreditável, continuando na toada comentários inocentes em relação ao mundo, né, mas é inacreditável que o modelo do SUS não seja adotado, né, pelos outros países, né, que a saúde não seja pública, não seja gratuita, não seja, enfim, né, acessível por todo mundo. Imagina o impacto de um remédio desse disponível de forma gratuita para todo mundo. Cara, a quantidade de infecções que a gente ia evitar. E aí evitar também da pessoa ter que tomar remédio pelo resto da vida, evitar também o espalhamento da doença. Caraca, é um negócio simples. Simples. Tá aí o que a gente precisa para resolver este problema, mas infelizmente não podemos utilizar porque tem patente, o remédio custa muito caro, justamente porque é muito necessário e a gente não pode quebrar porque o momento político não é favorável para isso. Cacete de agulha, hein? Desculpa a expressão aí, mas porra, é inacreditável, inacreditável. Eu queria aproveitar para fazer esse reforço, e Sofia, se você tiver mais informações e conseguir explicar melhor para as pessoas também, né? Jamila está dizendo aqui no chat, né, que a PrEP é utilizada para relações desprotegidas, seja por qualquer motivo, e está disponível no SUS por via oral, para casais sorodiscordantes, relações desprotegidas ou para vítimas de violência sexual. E lembra ainda que PrEP e PEP, né, são dois... PEP é para depois da exposição. Você sabe que você teve relação com uma pessoa infectada com HIV, você toma a PEP depois, como se fosse uma pílula do dia seguinte para AIDS. Exatamente. É bom lembrar, para quem não sabe, tá disponível no SUS, né? Tá disponível no SUS, só que é oral, não é aquela que você tem que tomar todo dia, não é aquela que você toma uma vez a cada 6 meses. Exatamente. Eu espero que o governo brasileiro consiga, de alguma forma, né, trazer esse medicamento de forma mais barata, seja quebra de patente, o que quer que seja, porque seria realmente uma revolução no combate ao HIV, e de novo, sob o risco de soar inocente, não seria fantástico se todo mundo pudesse ter acesso a uma coisa dessa? Com certeza, e fica mais absurdo quando você pensa
que a maior parte das pesquisas que levam a isso são pesquisas básicas feitas por universidades e institutos de pesquisa público. O setor Exatamente. privado chega no final, pega todo o conhecimento que já foi produzido pelo setor público antes e só desenvolve uma mercadoria, né? Só embala para vender como mercadoria. Exatamente. O setor público fica com a maior parte do investimento, com a maior parte do risco, mas é o setor privado que fica com lucro. Bem-vindos ao neoliberalismo. Exatamente. Tem alguns comentários aqui, o Alex Zumaldi falando, Sofia, assistindo o ICL hoje, a infectologista falando que na fase de teste tiveram que interromper, porque o efeito terapêutico era extremamente superior, era desumano, negaram o tratamento. Sim, isso é uma prática padrão em testes clínicos. A partir do momento que você vê que existe você vai ter as pessoas que estão recebendo placebo, que é a pílula de farinha, digamos assim, no caso, injeção de salina, e as pessoas que estão recebendo medicamento. A partir do momento que você vê que o medicamento funciona muito bem, você tem que dar o medicamento para todo mundo. Isso é padrão para dentro para como se faz teste clínico. É uma questão ética, né? Se você sabe que aquilo lá pode salvar a vida, você não vai negar esse tratamento. Sim, você vai deixar as pessoas, né, achando que estão recebendo e... Exatamente. Assumindo ignorância, engenharia reversa existe para essas coisas, Sofia? Para fazer algo diferente nosso? Existe o que se chama de medicamentos Me Too. O que é isso? Você tem um medicamento, que é uma moléculazinha, você faz uma pequena alteração de um átomo, dois, três átomos naquela molécula, cria uma molécula diferente que, por ser muito parecida, tem efeitos biológicos muito parecidos também. E daí isso é o que se chama de medicamento Me Too. Eu também, né? E daí você pode fazer uma nova patente em cima desse novo medicamento. Agora, para isso, é uma coisa que é muito mais simples do que desenvolver um medicamento do zero, mas ainda é uma coisa demorada, porque você, às vezes, com uma pequena modificação na molécula, você já pode ter um efeito completamente diferente. O exemplo clássico é a talidomida, que é literalmente a mesma molécula, só que versão espelhada, como se fosse a mão direita e a mão esquerda. Uma medicamento, a outra causa efeito teratogênico e faz os fetos nascerem todos, os bebês nascerem todos cheios de deformação. Ou seja, você literalmente só colocou a versão espelhada, e mesmo assim é o suficiente. Então não é garantia que, mexi só um átomozinho aqui vai ter o mesmo efeito. E justamente por causa disso, todos os testes pré-clínicos, todos os testes clínicos, etc., vão ter que ser refeitos. Então, mesmo o medicamento Me Too, claro, vai ser muito mais barato e muito mais rápido do que fazer do zero? Sim. Ainda assim vai ser muito demorado e muito caro. Desenvolvimento de medicamentos é uma coisa demorada, é uma coisa cara. Então não é tão simples. É mais simples do que fazer do zero, mas não é tão simples assim. Exatamente. É isso. E me dói também pensar... Gustavo tá apontando aqui, né? Que vai ter gente a favor de pagar milhões ao invés de ter de graça no SUS, né? Vai. Me dói pensar que essas coisas elas sejam atravessadas por questões ideológicas e, enfim, e políticas e tudo mais, porque cientificamente falando, era simples, entende? De resolver. Dá pra fazer. É isso que mata, sabe? E, literalmente. Né? Dá pra fazer, mas não dá pra fazer. Foda. Espero que uma solução seja encontrada aí, mas que bom que algum avanço. Pelo menos a ciência está fazendo a sua parte, né, Sofia? Uhum. A ciência está fazendo a sua parte. Exatamente. Vamos lá. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes apenas para dar tchau. Esse foi nosso último corte. Beijos.